Durante um evento em Maceió, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira de 17 que em 1998 procurou então o presidente Fernando Henrique Cardoso para pedir que ele libertasse os sequestradores do empresário Abílio Diniz. Na época, eles estavam presos havia 10 anos e tinha começado uma greve de fome. Essa fala do ex-presidente Lula. E neste vídeo também eu vou mostrar para você uma apresentadora da CNN tentando justificar essa fala aí do ex-presidente, tá certo? Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Pessoal, sexta-feira o presidente falou isso, né? Ele disse que em 1998 ele procurou o então presidente Fernando Henrique Cardoso para pedir que ele libertasse os sequestradores do empresário Abílio Diniz. Na época eles estavam presos, haviam 10 anos e tinham começado uma greve de fome, tá bom? Olha só o que ele disse. Esses jovens, tinha argentinos, tinha gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. Teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso, porque eles estavam em greve de fome e iam entrar em greve seca, que é ficar sem comer e beber. A morte seria certa. Aí então eu fui procurar um ministro da Justiça chamado Renan Calheiros. Só para vocês terem uma ideia, Diniz foi sequestrado em dezembro de 1989. Ele permaneceu 6 dias em cativeiro em São Paulo, no porão de uma casa no bairro de Jabaquara. A polícia localizou o endereço a partir do cartão de uma oficina encontrado em um dos veículos usados no sequestro. Lula disse que durante sua conversa com o FHC, Fernando Henrique Cardoso, que soltando os presos, o então presidente poderia entrar para a história como um democrata, evitando que 10 jovens que cometeram um erro morressem na cadeia. Lula ainda afirmou que o FHC concordou em libertar os presos se eles interrompessem a greve de fome. Bom, galera, para eu não ficar aqui só falando, só repetindo o que ele disse, eu vou deixar para você aqui o trecho onde ele diz exatamente isso tudo que eu acabei de falar para você agora. Então presta bem atenção neste vídeo. Tinha 10 brasileiros presos, que foram presos em 89, naquele sequestro do Abílio Diniz. Esses jovens que tinham argentinos, gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso, porque ele estava em greve de fome. E eles iam entrar em greve seca. A greve seca é você ficar sem comer e sem beber. E aí a morte seria certa. E eu então fui procurar o ministro da Justiça, chamado Renan Calheiros. Ele falou para mim: presidente, na época era só Lula, Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal. E falei para o Fernando Henrique Cardoso: Fernando, você tem a chance de passar para a história como democrata, ou você tem chance de passar para a história como um presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram um erro, morram na cadeia. E isso não vai apagar nunca. E o Fernando Henrique Cardoso falou para mim: Lula, se você for conversar com eles e eles acabar com a greve de fome, eu solto eles. E eu fui na cadeia dia 31 de dezembro, conversar com os meninos e falei: olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos, e eu não sei aonde que eles estão agora. E hoje, pessoal, para tentar justificar aí essa fala do ex-presidente, uma apresentadora da CNN faz de tudo para poder para poder tirar um pouco o foco, né, do que ele falou e minimizar um pouco o que não tem como ser minimizado. Eu vou deixar também aqui para você, presta bem atenção nesse trechinho aqui que eu vou deixar da reportagem da CNN. Presta bem atenção nesse vídeo. Aí que o Lula faz uma longa digressão. Ele fala: não, porque lá, de sacanagem, colocaram camiseta do PT nos sequestradores para dizer que eles eram do PT. Eu soube depois que eles estavam fazendo greve de fome, depois iam parar de beber água, eles iam morrer. E aí, olha, tinha gente de fora, era menino novo, não sei o que, não sei. Esse assunto não é novo, Lula já tinha falado sobre isso e, como eu disse, já tinha dado ruim. A pergunta que não quer calar é a mesma feita pelo Bolsonaro. Eu até tuitei aqui, então tenho ela
tenho ela fresquinha para vocês, que é: por que o Lula tocou nesse assunto? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que o presidente faz e ele responde. Ele diz: olha, porque o Lula está dando um recado para todos os narcotraficantes, bandidos do Brasil, tipo, tamo junto. O PT, obviamente, tem outro entendimento. Agora sim, se você perguntar dentro do PT por que o ex-presidente Lula voltou nesse assunto, eu falei com 3 fontes diferentes, muito próximas de Lula. E a pergunta que eu fiz foi exatamente a mesma feita pelo presidente Bolsonaro. Por que o Lula falou disso? Não sei a resposta, primeira. Segunda, ele queria falar de um lápis. Terceira, olha, ele estava tentando contar uma história ali, mas assim, não é para cortar os pulsos. Foram as 3 fontes, cúpula do PT. Ou seja, foi um erro estratégico tocar nesse assunto, porque isso é munição fácil para o bolsonarismo. Dizer que buscou aliviar para sequestrador no país que em 2018 escolheu pela tese do bandido bom é bandido morto e cujas muitas pessoas ainda pensam dessa forma, é obviamente oferecer munição de graça para o adversário. Agora, o PT também reagiu à fala do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que Lula estava mandando um recado para narcotraficantes. Eu conversei com a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, mais cedo já havia até falado para vocês, e disse: olha, o próprio presidente da República está repercutindo o assunto. Ela pediu para entender o que Bolsonaro havia dito. Eu li o que disse o presidente da República, dizendo que Lula estava mandando um recado para todos os bandidos, e Gleisi disse o seguinte, abre aspas: Bolsonaro pensa assim porque há sim, do grupo dele, envio de recados para milícia. A gente só pensa do outro aquilo que a gente sabe que faz. Foi a resposta de Gleisi Hoffmann. Bom, pessoal, agora me diz aí o que você acha, ou o que você achou dessa tentativa de justificar aí esse sequestro do empresário Abílio Diniz, tá certo? Deixa aqui nos comentários pra gente interagir, beleza? Eu sou o Neto, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.